forma que a doença de Chagas foi descoberta foi da pior forma. Aos 12 anos, na casa da minha patroa, eu com 12 anos, para tomar conta de 4 meninos, a gente chega de viagem de volta, que a gente foi para Maceió. Quando chegou em Recife, a patroa me encontrou roxa, desmaiada, bota no carro e me leva para o Oswaldo Cruz. Chega lá, meu coração estava necessitado de um marca-passo, e dali o médico me deu uma cartinha para me procurar o tratamento no ambulatório de Chagas analfabeta. Vai fazer o quê? A patroa ia procurar a minha família para dar essa cartinha e dizer que eu estava com isso? Não. Botou a cartinha na minha bolsa de igual, nem disse para que era cartinha, nem para nada. Então, eu vim para casa com essa carta depois que eu arrumei marido, que eu fiquei doente de uma gravidez, tudo. Aí o médico da cidade, que cuidava mais ou menos de mim, porque médico de coração sempre foi caro, né? E ele só dava uma olhadinha, foi que ele disse, olha, vou renovar essa carta, que carta? Olha a carta aqui. E ficou bravo, tudinho, coisa e tal. Aí refez a cartinha, foi que eu vim conhecer o ambulatório de doença de Chagas. Pouco tempo depois. Mas quem mora no interior, que ainda existe, que em todo canto que tem interior sabe que para chegar no hospital não é fácil. Não é fácil para você chegar no hospital e ter assim, o atendimento e conhecimento. Mas depois que eu cheguei no ambulatório de doenças de Chagas, aí sim, aí eu fui bem recebida. A descoberta da doença de Chagas ocorreu em 1909, quando o médico e cientista brasileiro Carlos Chagas foi enviado a um município de Minas Gerais e, em sua jornada, descobriu o barbeiro, um inseto hematófago de hábitos noturnos que estava presente em casas de barro e madeira da região. Curiosamente, percebeu-se que essas áreas estavam associadas à manifestação de sintomas de uma doença até então desconhecida. Depois de muita pesquisa, no dia 14 de abril de 1909, Carlos Chagas conseguiu identificar o Trypanosoma cruzi no sangue de Berenice, uma criança de 2 anos que apresentava febre. O caso de Berenice seria considerado o primeiro confirmado da nova doença, que foi nomeada doença de Chagas em homenagem ao cientista que a desvendou. Antigamente, a doença de Chagas restringia-se a áreas rurais da América Latina, o que mudou com a globalização e com a migração de pessoas para diversos lugares do mundo, de modo que atualmente, pessoas portadoras da doença de Chagas foram identificadas em todos os continentes, em mais de 40 países. No entanto, devido à falta de visibilidade e de conhecimento sobre o assunto, a doença de Chagas integra, desde 2005, a lista de doenças tropicais negligenciadas da OMS, fazendo com que o controle da infecção, a detecção precoce da doença, a adequação do diagnóstico e do tratamento e o combate ao preconceito sejam as maiores dificuldades enfrentadas pelos sistemas de saúde e pelos portadores da doença de Chagas. Por conta disso, em maio de 2019, na 72ª Assembleia Mundial da Saúde, foi instituído o Dia Mundial da Doença de Chagas, comemorado no dia 14 de abril, em homenagem ao dia em que Carlos Chagas identificou o protozoário no sangue de Berenice. Mas qual é a importância do Dia Mundial da Doença de Chagas e da aprovação dessa data oficial para as pessoas com doença de Chagas, para as associações e para o mundo? O dia da comemoração é um dia que eu lamento de ter ficado cento e poucos anos, 114 anos mais ou menos, sem alguém lutar pela doença de Chagas. Eu, nesse dia, e me dói muito, por causa da minha família. Nós éramos 9 irmãos, já morreram 3, já morreram sobrinho, sogro, sogra, pai e mãe, todos com doença de Chagas. E eu entrei nessa luta devido à minha família. A importância do Dia Mundial
fica reconhecido no mundo tanto para os portadores como outras pessoas que pensam que a doença acabou. A doença de Chagas, ela não acabou, ela continua. E para o mundo inteiro saber que ela não são só doenças da pobreza, como hoje já existe no mundo inteiro, existe a doença de Chagas. É muito importante esse dia 14 de abril, para ver se divulga mais essa doença, porque para ver se um dia a ciência vê, os governos vejam, e para fazer essa vacina, para criar um método da gente evitar essa doença, porque é uma doença grave, como nós sabemos, né? Então, nós vamos ter, com esse dia propagado, visibilidade, divulgação completa. Para ser melhor, teria que ser televisão, jornais, né? Os órgãos da escrita e falada, né? Para divulgar. Mas aqui nós, por enquanto, estamos com o posto de saúde e a Fiocruz. É quem nos conhece, só. Da divulgação do dia 14 de abril é muito importante para a divulgação para o mundo, porque tem muitas pessoas que não sabem que tem a Chagas, né? Há milhões de pessoas no Brasil, né, que não sabem que tem Chagas. Nós temos que ainda muita coisa para poder chegar no lugar de chegar. Porque com a federação, ela vai dar uma visibilidade. Ela vai ter condições de descobrir aonde que estão essas pessoas que estão morrendo. Porque está morrendo da minha geração. É o que eu sei, é o que eu conheço. Eu não posso falar coisas bonitas, é porque a doença tem matado muitos sem mortes nas filas sem saber. Então, a importância do Dia Mundial de Doença de Chagas é para isso, é para dizer quem somos e onde estamos. O que as associações dos portadores de doença de Chagas representam para os usuários? Acho que é muito importante a associação para o nosso município, para que as pessoas tenham consciência do que é a doença de Chagas. Em Pernambuco, né, somos pioneira. Somos a primeira associação mundial, onde aqui começamos praticamente do nada. Começamos onde não existia nosso pronto-socorro cardiológico, onde tinha uma emergência pequenininha e precária, onde nos atendia, né? Então, essa associação foi formada para quê? Para auxiliar e ajudar aqueles pacientes que, como eu, né, que vem do interior, que não tem possibilidade de saber de nada, de saber separar o que é uma febre, o que é uma dor de cabeça, o que é simples coisa, que achava que Chagas era uma ferida, que Chagas vinha de outra coisa, menos que vinha do nome Carlos Chagas, que vinha de uma coisa que para muitos que ainda existe, que não tem o entendimento da doença de Chagas. Então, essa associação veio para isso. As associações é que nós procuramos atender e divulgar, né? Porque tem muitas pessoas que vão ao médico e ficam assim apavoradas, né, por saber que tem a Chagas, né? E nós procuramos desmistificar isso. A associação representa assim um ombro amigo, uma orientação, como se nós fôssemos um ponto de apoio. E também para que eles venham trazer as demandas da doença dele, é como se fosse um ponto seguro, alguém que está ao lado com o paciente portador e seus familiares. Ajuda muita gente, sabe? Tem muitas pessoas que não têm condições de uma consulta. Então, falar na associação, eles ajudam. Tem muitas pessoas que vêm de outras cidades, de outros interiores, que não conseguem. Então, faz a associação ajuda a pessoa a conseguir uma consulta. No Hospital das Clínicas, não é fácil conseguir uma consulta lá.
Então, a associação é importante para isso, para que ajude as outras pessoas portadoras da doença que não conseguem uma consulta. As associações são uma parte que foi muito importante enquanto elas existiram. Por quê? Porque é lutar uns pelos outros. Trabalhar no intento que é uma doença muito grave, muito grande, e poder ajudar uns aos outros. As pessoas, não só do nosso município, mas acredito que do Brasil inteiro. Muitas pessoas aqui eu conheço, são muito travadas, têm vergonha de falar sobre o assunto, tem preconceito, porque quando alguém chega, por exemplo, comigo, e eu digo que eu tenho doença de Chagas, aí a pessoa pega, assim, a pessoa tem um espanto, um susto. Ai, meu Deus, essa doença é contagiosa, é grave, é crônica, como é que é a doença? Porque aqui no nosso município tem muito essa doença, só que as pessoas, elas travam. É o preconceito que tem. Então, aqui no nosso município, eu acredito que tem muito isso. Eu gostaria muito, assim, de poder conversar com essas pessoas. Qual a importância de mais pessoas conhecerem e terem acesso a informações sobre a doença de Chagas? Muitas pessoas não sabem a importância e o perigo que é a doença. A doença de Chagas, graças a Deus, eu tive muita sorte de conhecer o Dr. Cecílio. A doença de Chagas é uma doença perigosa. Eu conheço várias pessoas que teve doença, que tem doença que já morreram. Porque a primeira coisa é que não consegue uma consulta. A segunda coisa, que às vezes perde a consulta, se perder a consulta, você não tem condição de voltar. O que acontece? As pessoas não vão e acabam adoecendo e acabam morrendo. Então, é importante ir ao médico todo ano, é importante ter acompanhamento, é importante fazer todos os exames que o médico pede. Se as pessoas ficarem sabendo dessa doença, vai haver o quê? Vai haver possibilidade de evitar. Por quê? Tomando a medicação, tendo conhecimento, porque tem a doença, sim, tem, mas ela só está no meu sangue, ela não está afetando o coração, ela não está afetando o esôfago, ela não está no intestino, ela está me possibilitando de eu trabalhar. Eu sou um símbolo de uma que parei de trabalhar por conta da doença e nunca foi descoberto porque eu parei. Hoje, eu não quero ver mais isso nesses que venham ao mundo trazendo essa doença. E para isso nós vamos lutar, como muitas outras que precisam. Que é quando não falam a doença negligenciada. Experiência minha, como eu tinha um coração grande. Mas será que esse coração grande, ficou eu pensando, será que é de bondade? Será que é de alguma coisa que me leva ao meu coração grande? Ninguém explicou por quê, nem o quê. E hoje ainda existe isso. Se cuide, você tem um coração grande, vai para casa, como você tem pressão alta. Até então eu não conhecia. Conhecia o bichinho, brincava com ele, queimava na lamparina. O barbeiro, a gente brincava com eles, achava bonitinho. Morava em casa de pau a pique. Era uma pobreza muito grande, mas não sabia que fosse um vetor tão triste como ele deixava na gente essa cicatriz, que nunca vai acabar. Então, hoje eu digo, eu trabalho pela doença de Chagas. E enquanto vida eu tiver, sempre quero estar nessa luta, porque é uma doença ingrata, é uma doença que você pode conviver com ela e não sabe que ela existe. Oficialmente fundada em outubro de 2010, a Federação Internacional de Associações de Pessoas Afetadas pela Doença de Chagas, FINDECHAGAS, é uma organização sem fins lucrativos composta hoje por mais de 20 associações nas Américas, na Europa e no Pacífico Ocidental. Para mais informações, acesse o site oficial no endereço findechagas.org.